E eu vou falar para vocês sobre o orgulho e a humildade e também sobre a missão do homem inteligente na Terra, que esses dois itens, né, são duas instruções dos Espíritos, são duas mensagens que finalizam o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é Bem-aventurados os pobres de espírito, né, que o pessoal já começou a tratar todo esse capítulo já foi tratado esse mês, né, e esse é o fechamento desse capítulo. A humildade, como nos apresenta o Cristo, ela é a mãe das virtudes. E por que ela é a humildade? Ela é a mãe das virtudes. Porque ela coloca todos os homens, né, todos os espíritos humanos, no mesmo nível. E esse que é o grande, né, a grande sacada da humildade, né? Não porque na verdade você tem uma falsa humildade que as pessoas se colocam em subserviência, né? A humildade não é você se colocar abaixo das outras pessoas, subserviência. Isso não é humildade. Você nunca se coloca abaixo das outras pessoas. Porque o que acontece? Nós somos todos o quê? Filhos de Deus. Somos feitos iguais. Né? Então somos todos iguais. Somos todos irmãos em Cristo. Somos todos irmãos de Deus. Somos todos iguais. E a humildade é isso. É nós nos colocarmos como todos sendo criaturas de Deus, filhos de Deus, e somos todos iguais. E por quê? Por que a humildade? E por que o Cristo nos fala da humildade, né, como sendo a mãe de todas as virtudes? Porque justamente, sendo um desdobramento, né, do novo mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo. Então nós estamos, para me amar meu próximo como a mim mesmo, estamos no mesmo nível. Né? Não posso amar ninguém acima de mim ou abaixo de mim. Nós temos que estar no mesmo nível. Né? Estamos em igualdade. Né? E é isso que a humildade é. Tratarmos igualmente. E do fato de nós tratarmos nessa igualdade, justamente essa igualdade que nos permite, então, né, nesse amar a teu próximo, né, justamente a gente praticar esse amor, né, transformarmos esse amor, que é o conceito abstrato, né, transformarmos ele numa ação, né, numa ação que é a caridade. Né? E a partir dessa caridade, né, pegarmos as virtudes derivadas da caridade, desse amor, né, que seria a misericórdia, a consolação e a piedade. Então, essas três grandes virtudes só são possíveis quando nós estamos no mesmo nível que podemos praticar a empatia. Né? O que é empatia? Né? Você está se colocar no lugar do outro, você sentir a mesma coisa que o outro, você está ali. E você só pode se colocar no lugar do outro quando você está, né, olhando ele de frente, você está no mesmo nível que ele. Né? Então, por isso que é a virtude, né, a partir da humildade. E já o orgulho, ao contrário da humildade, é quando a pessoa se coloca acima das outras. Tem, né, aquele conceito assim, né? Eu estou tão orgulhoso que eu consegui fazer tal coisa, tão orgulhoso. Isso não é que é um orgulho pessoal, né, de conquista, né? Às vezes, quando você vence seus limites, você tem esse sentimento de orgulho, né? Um certo, a pessoa fala, estou orgulhoso, eu consegui tal coisa, eu conquistei tal coisa, estou orgulhoso comigo mesmo, né? Que é que não é esse orgulho que a gente fala que é um orgulho do defeito, né, desse defeito. Sim, é um deslize, vamos dizer assim, né? Que na verdade quando você está conquistando as coisas, você está usando a sua capacidade e você só está conquistando as coisas né, com a ajuda da espiritualidade e porque Deus te fez apto a fazer as coisas, né? Você não faz nada sem Deus, sem a vontade divina. Né? Mas sim, mas você tem esse negócio, né, da conquista, né? Quando você conquista, você conseguiu, você batalhou e tal. Sim, eu tenho um orgulho do meu feito. Né? Não é tanto, não está nesse ponto, né? Então, se você está orgulhoso do seu feito, né, desse feito, você até pode dar essa escorregada, né? Mas esse orgulho que eu estou falando é o orgulho que você tem de se colocar acima das outras pessoas. Não, eu estou acima do outro. Se você olhar de cima das pessoas, você está acima do outro. E justamente esse sentimento de superioridade às outras pessoas que vai colocar os outros defeitos decorrentes disso, né? Vaidade, soberba, intolerância, ganância e avareza, né? Os grandes defeitos da humanidade são todos filhos do orgulho, né? Pelo fato de me colocar acima das outras pessoas, né? Aí vai gerando, né? Eu posso mais, eu consigo mais, eu sou mais, eu tenho mais.
né? Que é o orgulho. São tudo filhos do orgulho, né? Que é o fato de eu me colocar acima das pessoas, das outras pessoas. E no sentido metafórico, até eu gosto de abordar isso, estou batendo no microfone, daqui a pouco o Fernando vai brigar comigo. E no sentido metafórico até, né, eu gosto de abordar, né, que tem né, a gente fala na queda de Adão e Eva, né, nós temos no preceito dentro do Espiritismo, né, a gente vai falar dos caídos de capela, né, nesse ponto, né, mas também nós podemos enxergar isso na metáfora, né, numa metáfora do famoso pecado original que o pessoal aborda aí na Igreja Católica, né, nós podemos falar que o grande pecado original é o orgulho, né, é o orgulho que provoca a queda do homem, né, quando o homem ele sai, né, quando ele se domina o espírito humano, quando ele toma posse do seu livre-arbítrio, então, e da sua intelectualidade, ele se acha, então, pelo fato de ele ter o domínio do seu livre-arbítrio e sua intelectualidade, ele se acha dono do mundo, ele se acha podendo interceder no mundo, dominar o mundo, interagir o mundo, dominar a natureza. Então, eu como homem, dominando a natureza, eu me basto. Então, por seu orgulho, ele se coloca acima da natureza, se coloca acima da criação e não precisa mais de Deus. Então, a gente fala que o próprio homem ele se afasta de Deus e senta no trono de Deus. Ele por si se basta. E essa é a queda do homem, por seu orgulho. E aí ele se afasta de Deus. Né? Esse é o grande pecado do homem. E aí nós vemos, então, e quanto mais o homem, no seu orgulho, se afasta da criação, se afasta de Deus, mais, né, ele vai se decaindo moralmente. Né? E um ponto interessante na humildade, né, que a gente tem momento, né? Vai dar tempo de falar. Quase na hora, né? Então, um ponto interessante que a gente fala sobre humildade também é um erro conceitual. Né? E esse erro conceitual é um erro que foi colocado pela Igreja Católica na Idade Média, que o pessoal traz até hoje, né? Que tem esse sentido que virou sinônimo, né? Que a gente fala de humildade é sinônimo de pobreza. Né? A humildade necessariamente não é um sinônimo de pobreza. Né? Porque isso surgiu na Idade Média justamente pelo conceito de você manter os camponeses pobres, né? Eles tinham a pobreza, eles mantinham a pobreza como uma virtude, aí se associava então essa virtude de pobreza com a virtude de humildade, né? E para manter o povo pacífico. Né? E daí surgiu essa associação, mas necessariamente humildade não significa que é pobreza. Mas é uma causa humilde, é tão humildezinho, é tão pobrezinho. Então não significa isso, né? Porque nós vamos ter pessoas que são pobres e são arrogantes. Né? A gente tem esse caso. E por outro lado, daí a gente vai ter aquele problema, né? Que a gente vai achar que a riqueza é sinônimo de orgulho. E nós vamos ter pessoas ricas que não são orgulhosas. Mas qual que é o problema então? Mas por que então a gente vai associar geralmente, né? E o problema é o generalismo, né? Isso é um erro que a gente sempre faz, né? Então, ou seja, como a gente tem uma massa, né? Como tem uma grande massa de algumas de pessoas ou de coisas acontecendo, a gente tende a generalizar e colocando a exceção junto com a massa, né? E isso não é verdade, né? Porque a gente faz o quê? A gente se omite pela exceção, né? A gente põe a exceção, né? Entre aspas, no pecado, né? Então, por isso que a gente não pode generalizar, né? A pior coisa que a gente pode fazer é generalizar. Então, a gente tem que analisar as coisas, né? Pelo que elas são, né? Se tem uma parcela, uma pequena parcela que não é aquilo, você tem que levar em conta. Você não pode generalizar. Não pode falar, tudo é isso, tudo aquilo não. Tem uma grande parte que é assim, né? Toda assim, né? Então, qual que é o grande problema então da riqueza nesse ponto do orgulho? É que geralmente a riqueza ela vai permitir que nós concentramos, que as pessoas concentrem muitos bens materiais. E os bens materiais, né, vão levar as pessoas justamente a se levarem pelo prazer efêmero, de se deixarem levar, né, pela praticidade, ou pelo próprio usufruto, ou exceder ao conforto dos bens materiais e se levarem, né, ao caráter do luxo, né,
Aí sim, daí nós vamos ter a soberba, a ganância, a avareza. Então, por isso que geralmente a gente vai falar então, que a riqueza leva ao orgulho. Justamente por isso, que geralmente a riqueza, né, como ela proporciona esse acúmulo de bens materiais, isso para derrubar a pessoa e levar ela, né, com o usufruto do acúmulo de bens materiais, para ela se deixar escravizar pelo uso e pelo acúmulo dos bens materiais, é muito fácil. E justamente por isso que a gente vai falar que uma das piores provas que tem na encarnação é a prova da riqueza. Muito pior do que a prova de pobreza. É onde geralmente muitos grandes espíritos caem, né, quando eles são colocados à prova, né, numa prova de riqueza. Porque a pessoa tem que saber, porque qual que é a verdadeira prova da riqueza? Apesar da riqueza, eu tenho que me manter humilde e usar a minha riqueza como elemento de progresso da sociedade para promover, né? Promover o quê? Promover trabalho aos outros, promover educação, né? Eu como um elemento, né, como um elemento particular, eu tenho que usar minha riqueza para promover a sociedade, promover meus irmãos na sua evolução espiritual junto comigo. Essa que é a grande prova da riqueza. E as pessoas caem porque não, porque eu quero entregar, porque eu sou rico, na novela, né? Eu sou rica, né? A história na novela que tinha lá, né? É a pessoa cai. Eu tenho dinheiro, fica mais avarenta, entra na soberba, entra no orgulho, né? E nós temos esse problema, né? E esse é o ruim. Tá? Então, esse é o nosso, né? Esse é o nossa dicotomia entre riqueza e humildade, né? Entre orgulho e humildade. E mesmo ainda, só para fechar a parte da riqueza, né? A nossa parte, quando nós tivermos recursos, e as pessoas ricas que vão supor, né? Lembra quando nós falamos você está em igualdade para fazer a caridade, né? Que você tem que tratar o outro como, né, como igual, porque justamente quando às vezes você pode ter o rico, né? Que se coloca no lugar do outro e faz a caridade de igualdade, mas a caridade de coração. E tem o outro rico, né, que vai fazer a caridade, né, como meio de vaidade, né? Faz a caridade como meio de vaidade, né? Que a gente vê muita gente aí na internet, né? O cara vai lá fazer a caridade da cesta básica e está tirando selfie lá para publicar nas redes e ganhar like, né? Que é justamente porque que enquanto então que a mensagem que é, enquanto estivermos em nossos sentimentos amparados no orgulho, nunca poderemos nos entregar ao verdadeiro serviço da caridade, pois tudo o que fizermos será para a exaltação de nossa vaidade. Né? E aí justamente é o que o cristão vai nos falar, né? Como está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, né? Os versículos 3 e 4. Né? Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai que vê no segredo te recompensará. Né? Ou seja, caridade sempre, né? O que é a mão esquerda, né? Que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. Né? Quando você vai fazer a verdadeira caridade, se coloca no nível, né? Que a verdadeira caridade não precisa ser exaltada, né? A exaltação que vai te fazer. Na verdade, qual é a verdadeira exaltação? É o bônus horas que você vai ganhar lá do lado de lá. Se você já ganhou fama aqui, adeus bônus hora. E para fechar, né? Para o homem inteligente, que é a última mensagem que nós vamos ter nesse capítulo 7, nós temos que a inteligência, como dom divino, nunca deve ser motivo de vaidade e sempre deve ser usada para dar benefício a todos. E como a inteligência é uma coisa que sempre a gente sempre vai ver, né, que é no ponto em que ciência se separa definitivamente de religião e não deveria ter acontecido isso, né, que vai ser nesse sentido, ela também nunca deveria ser usada para menosprezar aquele que doou esse dom. Uma coisa a gente vê, né? As pessoas, do momento que se acham muito inteligentes e tal, começam a se afundar num ateísmo absoluto, renegando a presença e a existência de Deus. Né? Que não deveria, né? Que aquele dom que ele tem, aquela inteligência que ela tem, ela deveria, né? Não deveria fazer essa negação. Né? Porque qual que é o senão que a espiritualidade faz aqui, né? Aqueles que assim o fazem,
no futuro, depois, né, eles vão acumulando, né? Vão acumulando esses débitos, né? Que no futuro atravessarão existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curvem diante daquele a quem tudo devem. Né? Então, esse é um grande mal dessas pessoas, né? Se acham acima, né? Acima de tudo, mesmo com a sua inteligência. E aí, fechando essa mensagem, que foi feita por Ferdinando, né, um espírito protetor, né? A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Que aí a gente vê muito caso, uma pessoa muito inteligente, eu tenho muito dinheiro, de repente o cara tem um AVC, né? E não serviu para nada aquilo, né? O cara fica na cama dependendo de todo mundo, né? Até para, né, trocar a fralda, né? Então, e essa é a mensagem para nós hoje, tá? Então essa é a mensagem para hoje, tá, pessoal? E, então sejamos humildes, mas não subservientes, tá? Ninguém é mais do que você. Tá? Nunca se coloque abaixo dos outros. Nunca deixe ninguém montar em cima de você. Se fazer em cima de vocês, tá?